E hoje nós vamos falar sobre heresias e seitas, tá bom? Heresias e seitas. Eu quero pedir para você abrir Provérbios capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, verso 25. O texto diz assim, ó: há caminhos que parecem direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminhos que parecem direito ao ser humano, mas o fim dele é caminhos de morte. Amém. Senhor, fala conosco, nos instrui, segundo a tua palavra, e cumpra o teu propósito nessa noite, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando se trata de caminhos, a palavra do Senhor está nos mostrando que é o meio pelo qual nós vamos chegar a algum lugar. E só existe um caminho para chegarmos a Deus, que é Cristo Jesus. Porém, infelizmente, existem muitos outros, entre aspas, caminhos. Às vezes, fruto da própria imaginação do homem, sem fundamento naquilo que foi deixado para nós, para seguirmos, que é a palavra de Deus. E às vezes, muito desses, entre aspas, caminhos da imaginação do homem, ele parece até bons, trazem até uma ideia aparentemente boa, mas muitos são caminhos de morte, que vão levar o homem à perdição, ao engano. Então, por isso que é muito importante tratar o assunto que nós vamos tratar hoje, porque esse assunto simplesmente pode definir o seu destino eterno, o meu e o nosso destino eterno. Saber que caminho nós estamos trilhando. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai aos céus a não ser por mim. Então, por isso que é importante a gente entender esse assunto nessa noite. Obrigado, Deus abençoe. E a Bíblia, ela é a base para entender o mundo físico e principalmente o mundo espiritual. Se não fosse a Bíblia para nos revelar como o mundo espiritual funciona, seria impossível saber o que é a verdade. Então, a base de instrução nossa é a palavra de Deus. Ela que nos instrui. A Bíblia nos aponta tudo a respeito do mundo físico e também do mundo espiritual. Ela traz para nós direção. E se não fosse a palavra de Deus, projeta João 17, verso 17. Seríamos impossível ter o entendimento do mundo espiritual como temos. Afinal, qual seria a nossa fonte? As visões? As revelações? Os sonhos? As experiências que as pessoas tiveram? João 17, 17 diz que é através da verdade, a verdade da palavra do Senhor. Santifique-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a nossa base de instrução é a verdade da palavra de Deus. Não é mera ideia. Nós somos instruídos e direcionados como cristão através da palavra, através da verdade. E essa verdade que nos instrui é a palavra de Deus. E se não fosse ela, pastor, qual seria a nossa base de entendimento? Se não fosse a Bíblia, como nós íamos entender o mundo espiritual? Nossas fontes seriam o quê? As visões ou sonhos ou as experiências que as pessoas tiveram. Colossenses 2,18. É perigoso seguir qualquer caminho que não esteja debaixo da instrução da palavra de Deus. É perigoso seguir qualquer ideia sem que ela não tenha base da palavra de Deus. É perigoso falar até mesmo sonhos dizendo que foi Deus que nos deu, sem base da palavra de Deus. Eu ainda vou ministrar aqui, eu sempre falo isso, né, irmãos? Uma ministração sobre falsas profecias, tá? Ministrei na pandemia, porque estava um negócio terrível, né?
Na pandemia eu sonhei com não sei o que vai ter escuridão e tal, e eu, né, irmãos, e o povo apavorado com aquilo, sabe? O povo desesperado. Aí eu trouxe uma palavra sobre falsas profecias. Em breve eu quero ministrar essa palavra outra vez na igreja. Mas vamos lá. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, como pretexto de humildes e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Está vendo? Bom, a palavra está dizendo assim, olha, cuidado. Muitas das vezes, se você não tiver enraizado na palavra, você pode ser enganado. Se você não tiver enraizado na direção da palavra de Deus, você pode ser enganado. Então, o conselho do apóstolo aqui aos Colossenses é o seguinte, olha, não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretextos de humildade e culto de anjo, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Eu tive uma visão. Sua visão está na Bíblia? Não está. Então, tem base bíblica? Não tem. Cuidado. É por isso que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Porque muitas seitas criadas e muitas heresias criadas e seitas que apoiam essas heresias, muitas das vezes está baseado nisso aqui, ó, mente humana, mente carnal humana. Mente carnal humana. Não é algo que foi de fato Deus que deu, tá? E nós vamos entender isso. Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 e 9. Ezequiel 13, 8 e 9. Como saber, pastor, se a pessoa está falando a verdade ou não? Olha o que diz Ezequiel. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem encontrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha o que o texto diz. Chegou um momento que muitos profetas, muitos, abre aspas, profetas, né, que se diziam profetas, começou a falar sonhos como se fosse Deus mandando um recado para o povo. Visões como se fosse Deus trazendo uma mensagem. E Deus diz, não, esses sonhos, essas visões são mentirosas. Nós temos outro texto que é da palavra que diz, se você tem um sonho, conte como sonho. Mas se você tem a minha palavra, dê a minha palavra. Eu não posso dizer que um sonho é a palavra de Deus. Eu não posso comparar um sonho com a palavra de Deus. Nunca. Então, afinal, a nossa fonte é a palavra de Deus. Se não tivéssemos a Bíblia como fonte de autoridade, irmãos, misericórdia. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. E a própria palavra diz, Mateus 5,18, que tudo que está na Bíblia vai se cumprir. E por que nós temos que ter esse cuidado, pastor? Será que alguém teria o interesse de mentir ou de enganar o homem a respeito do mundo espiritual? Será que alguém teria a intenção de mentir e de enganar o ser humano a respeito do mundo espiritual? Sim, com certeza. 2 Pedro 2,3. Vai anotando aí, querido, é muito texto, tá? Movidos pela avareza, eles explorarão vocês como palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. O texto diz que pessoas
movidas pela avareza, vão procurar enganar com palavras fictícias. Enganar quem? Todos aqueles que buscam algo sobre o mundo espiritual, buscam informações sobre a palavra de Deus, que buscam conhecer ao Senhor, e se não tiver o cuidado, né, as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos líderes, movidos pela avareza, movidos pela riqueza, movidos pelo poder e movidos pelo próprio diabo, vão procurar enganar muitas pessoas, dizendo: esta religião é falsa, esta é verdadeira, né? Só aqui que você é salvo, em nenhum outro lugar você é salvo. E isso é perigoso, irmãos. Então, vamos agora para 2 Coríntios 11, 3. Porém, todas essas mentiras ou ideias fictícias que são levantadas como heresias, tudo isso é desmascarado com a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos fonte de explicação para tudo, para desmascarar as mentiras, as ideias falsas, os falsos ensinamentos, os falsos líderes. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompidas, se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, querido, entenda que para a gente partir para a compreensão desse assunto, a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração e na nossa mente é: a palavra de Deus é a base para me entender o mundo espiritual. Deus já trouxe algo para nos dar clareza e entendimento que a gente precisa. Está na palavra de Deus. Tudo que você precisa saber, de compreensão que Deus deixou para mim e para você saber, Ele já nos deixou através da sua palavra. E através dessa própria palavra, nós refutamos as ideias enganosas, as ideias fictícias, como diz a palavra. Através da Bíblia, nós temos entendimento, de fato, do verdadeiro Evangelho. Amém? Então, vamos começar a entender o que seriam essas ideias falsas. Essas ideias falsas, nós chamamos elas de heresias. Heresias. Essas ideias fictícias, nós podemos chamá-las de heresia. E o que seria uma heresia? Todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. Todo o ensino que distorce o padrão que Deus revelou em sua palavra. Atos 13, 10, 1 Timóteo 1, 3, anote esses textos. E detalhe, um ensinamento, ele não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado uma heresia. Basta que ele contrarie uma única doutrina bíblica. Tá? Você não vai... por isso que às vezes uma heresia não é tão perceptível. Porque para ela ser uma heresia, ela não precisa descontrariar toda a Bíblia. Mas se aquele ensinamento, ele descontraria, né, uma única doutrina bíblica obrigatória, ela é considerada uma heresia. Amém. Projeta, por favor, Efésios 4, 14. O Atos era 13, 10, tá? 13, 10. Para os irmãos que estão anotando alguns textos, irmãos, não vou projetar aqui porque é muito texto, mas você anote aí. Atos 13, 10 e 1 Timóteo 1, 3. Diz que se for pregado qualquer outro evangelho, diferente do que Cristo deixou através dos apóstolos, nós devemos considerar esse evangelho anátema, inválido, tá? Devemos considerar inválido. Se for pregado qualquer outro evangelho, diferente daquele que Cristo deixou através dos apóstolos, devemos considerar inválido.
tá bom? Então, para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É para isso que nós estamos sendo instruídos hoje. É para isso que nós vamos trazer esse ensinamento hoje. Para quê? Para que nós não sejamos como aquela criancinha que alguém pega na mão e diz, vamos para cá, vamos para o parquinho, né? Não, agora vamos para outro lugar, e vai, conduzindo, não. E apesar que os meninos de hoje estão todos espertos, né? Parece que eles já sabem onde eles querem ir, né? Mas, existem muitas pessoas que são assim, elas são levadas por falsas doutrinas de um lado para o outro. Movimentos de falsas doutrinas levam as pessoas. Por quê? Porque geralmente essas falsas doutrinas ou essas heresias, elas trazem, a palavra diz, como se fosse cócegas aos ouvidos, né? O que seria cócegas aos ouvidos? Você já pegou uma peninha, uma pontinha assim para coçar o ouvido? Né? Parece que queria até dormir. Diz, mas isso aqui é bom. Pois é, as falsas doutrinas são assim. Elas são agradáveis. Então, todo e qualquer ensinamento que destroce o padrão que Deus revelou na sua palavra é considerado uma heresia. E o que é, pastor, uma doutrina obrigatória? Significa algo que é inquestionável e que não pode ser rejeitado de forma alguma, tá? Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. 1 Timóteo 6, 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, versículo 4, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, a difamação, as suspeitas malignas. Verso 5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, essa versão aqui ela foi arrebatadora, né? Muito arrebatadora. O que você vai mais ver hoje, isso aqui, abre rede social. É o que você mais vai ver. Porque a igreja está errada. Porque isso está errado. Porque... E vai colocando argumento. E vai colocando. Se você acessar hoje redes sociais como TikTok, Quai, é Quai que fala, é? Kawaii, que mais? Essas duas principalmente. Mas Instagram também tem, YouTube também tem. Mas principalmente essas duas redes sociais. Fui dar uma verificada, irmãos, meu Deus. É tanta coisa que você vai ver. Ensinamento de que Satanás teve relação sexual com Eva. Que um espírito coabitou com carne. Bom, é tanta coisa terrível. E as pessoas vão dando crédito. E o objetivo é o quê? Polêmica sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Elas foram cegadas da verdade e não conseguem ver outra coisa.
Daí surgem as heresias, esses ensinamentos. E quando esse ensinamento, que é uma heresia, que distorce o padrão de ensino que Deus deixou na sua palavra, quando alguém pega um tipo de ensinamento desse, que é chamado de heresia, e começa a querer viver aquilo, aí um grupo começa a querer viver com base naquela heresia, esse grupo é chamado de seita. Criou-se uma seita. A seita, ela vive por uma heresia. A heresia é a ideologia de uma seita, tá? Que é um grupo de pessoas que seguem um ensinamento torto, um ensinamento que distorce o padrão que Deus deixou na sua palavra. Então, qualquer grupo que segue ensinamento distorcido da palavra do Senhor é considerado uma seita, tá? Todo grupo religioso e ideológico que prega ou segue aquele que prega heresia, isso é uma seita. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Vamos lá de novo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão dar ouvidos à verdade e entregando-se às fábulas. Não é aquilo que eu falei agora, é uma fábula aqui. Aleluias. Ou quer dizer, tem misericórdia, né? Mas é a realidade da palavra. Então, a própria Bíblia, querido, nos adverte, né? A estar alerta. A própria Bíblia alerta que nós devemos nos manter firme na palavra. E rejeitar a sã doutrina é rejeitar a própria palavra. Rejeitar a palavra. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Irmãos, para discutir esse assunto, a nossa base é a palavra, a gente tem que discutir pela palavra. Por isso a gente está lendo bastante texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firme. Às vezes, pode acontecer, já aconteceu de pessoas me procurar. Alguém foi lá e distorceu a palavra, colocou uma série de situação de veneno espiritual na cabeça da pessoa, de ideias. Aí a pessoa procurou, eu fui esclarecer com a pessoa sobre aquela questão. É por isso que nem todo livro nós devemos ler. Alguns são armadilhas. Alguns, eles têm o propósito de desviar você do evangelho simples, como diz Paulo, de causar confusão na mente da pessoa. Nem todo livro se deva ler. Acho que uma semana atrás, uma pessoa que era dessa igreja, mudou, viajou, postou um livro nos status. Como pastor, eu não sei, eu já fui pastor, não sou mais o pastor dessa pessoa, mas aquela preocupação de pastor, né, tem que enviar o alerta. Eu mandei a mensagem, olha, cuidado com esse livro. Mas cuidado por quê? Aí eu expliquei por quê. Porque a partir do momento que você começar esse livro, você vai começar a ignorar a graça de Deus. Eu fui explicar para a pessoa. Se você não tem maturidade para ler, não leia. O bispo Palarone conta que, quando ele começou a jornada da vida cristã, né, ainda jovem, ele foi mentoreado pelo bispo Wilson. Quem aqui conhece o bispo Wilson? Poucas pessoas, né? Bispo Wilson, um senhor abençoado, cabelinho branco, pioneiro da nossa igreja, autor do livro A Cura da Fé. Se você já não leu, acho que a gente ainda tem esse livro aqui na biblioteca da igreja, né? Na livraria da igreja, que é apenas em palavras. Ainda vai virar uma grande livraria a igreja.
Esse livro é muito abençoado. E ele conta que, certa vez, ele comprou um livro e trouxe animado. Bispo, olha o livro que eu comprei, eu quero aprender, eu quero crescer na fé. Aí o bispo pegou o livro. Não, meu filho, você não pode ler esse livro aqui, não. Se você ler livros aqui, é capaz de até desviar da fé. Você não pode. Tomou o livro dele. Hoje, o bispo Palaroni, quem é o bispo Palaroni hoje no nosso ministério? Considerado um mestre da palavra. Ele é considerado um mestre da palavra. Nas nossas apostilhas, quem está lá como autor de montagem de todo o conteúdo? O bispo Palaroni. CCE, CTD, CMD, das células. Muitos conteúdos. Tem vários livros escritos que têm nos abençoado. É o bispo. Mas lá atrás, o seu pastor percebeu que tinha um conteúdo de ensino que ia ser prejudicial. Ele compreendeu e hoje é uma bênção. Né? Não foi induzido por aqueles ensinamentos. Versículo 2. Por meio dele, vocês também são salvos. Por meio de quê? Do evangelho, que foi anunciado. Se retiverem a palavra assim, tal como eu preguei a vocês. Paulo está dizendo, se você reter no coração de vocês a palavra, da forma que eu preguei para vocês, vocês serão salvos. A menos que tenham crido em vão. Vocês só não vão ser salvos se vocês tenham se enganado na fé de vocês. Tá? Então, é por isso que nós temos que ter esse alerta e o cuidado, para entender, peraí, isso aqui é pastor, a pessoa trouxe um negócio aqui para mim, uma ideia, isso aqui é uma heresia, porque está fora da palavra, pastor, é uma heresia. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, vamos lá. Nós não... E detalhe, só voltando aqui. Às vezes, essas heresias, elas são ensinadas pelos falsos, às vezes não, geralmente é pelos falsos mestres, ou falsos líderes. Se você for para 2 Pedro 1,19, projeta aí, querido, por favor. Tomando cuidado com os falsos mestres, porque eles introduzem secretamente heresias destruidoras ao Evangelho. 2 Pedro 1,19, isso mesmo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem o bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, a palavra profética que vai clarear a sua vida até aquele dia chegar, é essa aqui, querido. É a palavra de Deus. Então, tudo que Deus vai fazer está na sua palavra. Muitas das profecias aqui da sua palavra já se cumpriram. Eu já falei isso aqui, eu repito com toda segurança. Nós não precisamos de uma nova profecia para entender o que Deus vai fazer. Ele já deixou tudo aqui. Profeticamente está aqui. Tudo está se cumprindo e outras coisas ainda vão se cumprir, tá? Então, nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem, tá? Ou porque ela vem acompanhada de milagres. Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ah, mas a pessoa se expressa bem, a mensagem é bonita, então é uma mensagem verdadeira. O que mais você vai ver em rede social são pessoas que se expressam bem, mas com mensagens falsas. Quem já assistiu algum vídeo em rede social
que fala algo contra uma prática que você aprendeu na palavra de Deus a viver na igreja. Quem aqui já ouviu? Uma pessoa, só uma, 2, 3, 4. Quem aqui já ouviu um vídeo na rede social dizendo que você não precisa congregar? Quem aqui já viu algum vídeo na rede social dizendo que você não precisa dizimar e ofertar na igreja? Deixa eu falar algo, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas eu vou falar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Estou pastoreando vou fazer 7 anos que estou pastoreando. Nesse período, irmãos, eu nunca vi um dizimista minguar emprego. Nunca vi um dizimista ficar minguando por emprego, porque eu preciso, eu não estou emprego, não estou empregado, estou só desempregado. Não, nunca vi. Nunca. É incrível isso, irmãos. Sabe? Bom, então o que tem de ensinamento, sabe, tortuoso por aí. Cada dia surge uma heresia nova. E quando um grupo se junta a seguir aquela heresia, se torna uma seita. E existem aquelas seitas que são seitas organizadas, documentadas, com nome, com CNPJ. Umas se diz igreja, outras se diz em outras instituições, e por aí vai. Então, cuidado. Mas está cheio de milagres e sinais. É verdadeiro o ensinamento. A Bíblia diz que o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, do 14 ao 15. Ele produz engano com sinais sobrenaturais. Ainda a Bíblia diz que faça cair fogo do céu. Tome cuidado. Veja a veracidade na palavra. E se revelar meu CPF? Aí, irmão, que tem que ficar desconfiado mesmo. Viu? Revelou meu CPF, aí que você tem que ficar desconfiado. Muito cuidado. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. O texto está dizendo claramente que o diabo tem seus ministros, que o diabo tem seus líderes, que o diabo tem seus profetas. Compreende? Pastor, mas como que eu posso identificar uma seita? Como que eu posso identificar para me fugir disso? Irmãos, tem umas que tem até o nome de seita, já vem no nome, né? Tinha inclusive uma que tinha até um programa, acho que pela manhã na televisão, né? Chamada Seitianoe, uma coisa assim. Até o nome parece que já vem junto. Mas vamos lá. Como identificar? Geralmente, há um método mais eficiente para identificar uma seita. É conhecer os 4 caminhos seguidos por ela. Geralmente, uma seita, ela entra por um desses 4 caminhos. Tem seitas que seguem os 4 caminhos. Mas pelo menos um desses 4 que eu vou falar aqui são caminhos a seguir, tá? Primeiro deles, adição, diga adição. Geralmente esse grupo adiciona algo à Bíblia, à sua própria fonte de autoridade. Ela não leva em consideração só a Bíblia para apoiar sua ideia. Geralmente, essa questão da adição é o seguinte. Deixa eu auxiliar aqui. Geralmente a seita tem um outro livro que
não basta a Bíblia, você tem que ler aquele outro livro. E às vezes aquele livro é considerado com mais base de autoridade do que a própria Bíblia. Chegou alguém para você com a história de outro livro, irmão, desconfie. É porque você tem que ler o livro tal. No livro tal, não é a Bíblia, não é a Bíblia. Então, se não é a Bíblia. Então eles adicionam, né, um outro livro que foi escrito, que foi uma revelação, e que está na mesma altura de revelação da própria palavra. Que aquele líder ou que aquele profeta que recebeu a revelação, sua revelação está na mesma autenticidade do que a revelação que Ezequiel recebeu, que Daniel recebeu. Rapaz, mas é assim. Adiciona algo a mais. Então, uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possui autoridade igual ou até superior à Bíblia. Muitas das vezes utilizam a Bíblia como se fosse um livro de consulta e também podem afirmar que só é possível entender a Bíblia através das suas próprias tradições, que se tornam mais importantes do que a Bíblia. E por que, pastor? Não podemos adicionar nada à Bíblia. 2 Pedro 1, 21. Porque, querido, a Bíblia é a única fonte escrita de revelação divina. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falam de Deus, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso na palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. Próximo. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, não adianta eu acrescentar algo a mais à Bíblia. Eu tenho que ter eu recebi uma revelação e eu tenho que, foi divina, eu vou acrescentar. Se você seguir essa minha revelação, pode juntar com a Bíblia, não tem problema. Não, cuidado. Não podemos adicionar nada à palavra de Deus, nem tampouco tirar nada da palavra de Deus. E o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado é ensinado na Bíblia. Querido, a Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia vai te ensinar como administrar suas finanças. A Bíblia vai te ensinar como conduzir sua casa, como ensinar seus filhos. A Bíblia vai te ensinar como conduzir a sua intimidade sexual dentro do seu casamento. A Bíblia ensina. A Bíblia te ensina como tratar o vizinho, como tratar A Bíblia te ensina a não emprestar. A Bíblia te ensina a não ser fiador. Bom, a Bíblia te ensina tudo que você precisa nessa terra. A Bíblia te ensina a não ficar toda hora na casa do vizinho que vai enjoar ele. Leia Provérbios. Irmãos, tudo que você imaginar, a Bíblia te ensina. Então, a Bíblia tem toda essa instrução para nós, e principalmente para a nossa salvação. Salvação, conduta de vida na terra. A Bíblia vai nos ensinar. Nós não precisamos adicionar, sabe? Existe, claro, ensinamentos que não diz respeito a uma doutrina obrigatória, que é conhecimento. Isso é outra coisa. Eu não estou falando de doutrina salvatória para a sua vida. Tá bom? Geralmente as seitas, ela traz uma doutrina salvatória, que tem a ver com a salvação, né? Esqueci até o nome agora, estudei teologia, esqueci o nome da doutrina de salvação. Jesus. Mas geralmente é assim, se você não seguir
a ideia que aquele livro adicional trouxe, você não vai ser salvo. Geralmente a seita vem com esse tipo de ensinamento. Segundo, caminhos que aceitam, que demonstram ou denotam que é uma seita. Subtração. Primeiro é adição, adiciona algo a mais à palavra. Segundo é subtração. Esse grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom e que morreu como prova de amor. Outros veem como um grande, profeta, ou apenas mais um fundador de religião. Outros veem ele como um médium ou como um espírito evoluído. E os mais sutis, e consequentemente os mais perigosos são os pseudos cristãos, que subtraem algo da natureza humana e também da natureza divina de Jesus. Ou seja, dizendo que Jesus nunca teve um corpo como o nosso. 2 João 1, versículo 7. Então, o caminho de subtração das seitas é negar ou tirar ou subtrair alguma qualidade da natureza, tanto humana de Jesus, quanto da natureza divina de Jesus. O que a Bíblia nos aponta sobre Jesus? Que Jesus é Deus. Ele é Deus, ele é filho de Deus. Que Jesus, ele se fez carne. Ele se fez humano. Ele teve uma natureza humana. E como essa natureza humana, ele teve sede, ele teve fome. Alguns dizem, não, Jesus nunca veio como homem. Negam a natureza humana de Cristo quando ele veio na terra. A sua encarnação aqui na terra. Alguns ainda dizem que ele não sentiu dor na cruz do Calvário. Olha só. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Está vendo, irmãos? Então, negam aqui a natureza carnal de Cristo. Por que o anticristo vai fazer isso? Porque ele vai vir manifestando sinais e vai falar, não, o Messias nunca ia demonstrar carnalidade ou ser como homem carnal na terra. Eu que sou o Cristo, eu que sou o verdadeiro, e vai enganar muitos, negando a natureza carnal de Jesus. Então, por isso que faz toda a diferença, eu e você, sabermos de fato quem é Jesus. Os judeus, com todo conhecimento, com toda a história vivida, com todos os escritos dos profetas, conseguiram não ver Jesus, não enxergar Jesus. A Bíblia diz que Jesus é Deus, João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Projeta aí, varão. João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Hoje vocês estão em treinamento aí, viu? Amém. Olha o que diz o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Pastor, mas é tão difícil de entender isso. Mas como ele é o Filho? Jesus é Deus se revelando através do Filho para nós. Deus se revelando pela presença do seu Espírito em nós. Tá? Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele... segue aqui, para. Mas a Bíblia diz que ele era o Verbo estava com ele. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, querido, não podemos negar a natureza carnal e também a natureza divina de Jesus. Vamos ver, eu acabei de dar uma olhada no horário aqui. Amém. Vamos adiantar aqui. Terceiro caminho que segue uma seita: multiplicação. O que é isso? Eles acreditam que crer em Jesus é importante, mas não é tudo, né? Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça de Deus, por meio da fé, não. Eles pregam a salvação pelas obras. Alguns ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o restante é com o homem, que nós temos que trabalhar arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. Outros pregam que a vida eterna só será concedida aos que guardam a lei e aos que cumprirem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Algumas seitas negam a existência do pecado, conforme 1 João 8:1. Outras negam a eficácia do sangue de Cristo para cancelar os nossos pecados, sendo, querido, que esta é uma mensagem central da Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 10. Algumas seitas negam a eficácia do sangue de Jesus. Se não fosse o sacrifício do sangue de Jesus, nossos pecados não seriam perdoados e apagados. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Negar a eficácia do sangue é negar a purificação dos seus próprios pecados. É negar o perdão dos seus próprios pecados. Então, geralmente, a multiplicação é isso. É adicionar algo a mais para a pessoa ser salva. Não, você só é salvo, não é pela graça, não é pela graça mediante a fé em Jesus. Não, além de você crer em Jesus e você receber o presente da graça, você tem que ainda fazer isso, fazer aquilo, fazer mais aquilo. Multiplica algo. Isso é perigoso. A palavra diz, Efésios 2, do 8 ao 9: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie. Então, nós não somos salvos pelo nosso próprio esforço. Nós buscamos a Deus, mas é um presente. Porque por mais que a gente possa querer fazer algo para merecer, nós nunca vamos merecer. Nunca vamos pagar o preço. Nunca temos essa capacidade de pagar o preço da nossa própria salvação. Então não é mérito meu para que eu me vanglorie. Olha, eu segui todo o protocolo, então eu consegui me salvar. Não. É o seguinte: eu tentei de tudo, mas só cometo pecado. Mas o Senhor me perdoou por causa da sua graça, da sua misericórdia, e me salvou. O que o apóstolo Paulo falava? Miserável homem que sou, o maior de todos os pecadores. Eu faço o que eu não quero, e o que eu quero eu não faço. Então é pela graça de Deus, irmão, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante um arrependimento genuíno. Amém? Anote esses textos aí. João 5,12. Perdão, Romanos 5,12. João 8,34. Tito 2,11. E Tito 3, do 4 ao 6. Só anote mesmo, porque não vamos ter tempo para ler esses textos, tá bom?
Último caminho pela qual segue uma seita. Ah, tá, gente. Só lembrando aqui, questão de adição. É a divisão. Divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Divide o mérito de salvação entre Jesus e a sua organização. Ou seja, você não basta ter Jesus, você tem que fazer parte da nossa organização. Porque se você ter Jesus, mas não fazer parte da nossa organização, você não será salvo. Isso é uma seita. Isso é uma seita. Toda ideia, e eu coloco aqui, mais uma vez, dou respaldo a isso. Pontuo isso para você entender. Toda igreja que diz que só a salvação só está nela é perigoso, irmãos, isso. Não, é só na casa da bênção que você é salvo. Não, na Assembleia você não é. Na Batista você não é. Errado. Não, é só na Presbiteriana que você é salvo. Nas outras ninguém é salvo. É seita o nome disso. Porque há um só Deus, mas há muitos trabalhos. Há muitos trabalhos. O trabalho da Presbiteriana é um, o trabalho da Assembleia é um, o trabalho da Casa da Bênção é um, o trabalho da Batista é um. Então, cada ministério tem um trabalho. Cada ministério tem um trabalho. Então, quando a igreja diz que a salvação só está nela, irmão, isso é um perigo. Detalhe, geralmente uma seita tem algumas observações a fazer aqui. Primeiro, a salvação é individual. Não é a igreja que vai te salvar, a instituição que vai te salvar. É Jesus que vai te salvar. E é individual. Porque se fosse a igreja era coletiva, só os que fazem parte daquela igreja. Mas não é. É individual, é você e Deus. Se arrependeu dos seus pecados, confessou, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e amém. Entende? Então, é individual a salvação. É você e Deus. Tá bom? Vamos lá. 2 pontos importantes aqui. Geralmente uma seita, eles querem pregar só para quem já é crente, se for uma instituição religiosa. Eles querem pregar só para quem já é crente. Talvez se você falar que não é cristão, não vou dar muita bola para você, mas se você falar que você é um crente, porque tua igreja está errada, porque a doutrina está errada, porque isso. Segundo ponto, eles se consideram os verdadeiros salvos. Eles se consideram os verdadeiros salvos. Eu tinha, acho que 12 anos, 13, 14 anos por aí. E eu recebi, minha mãe não estava em casa, eu estava sozinho em casa. Eu recebi uma visita em casa, bateram na minha porta. Podemos falar de Deus para você? Eu falei, eu já sou cristão, mas pode. Eu recebo, com toda humildade. Você é um cristão? De qual igreja? Olha, eu sou Cristo em Jesus, congrego na igreja assim, falei. Naquela época eu congregava na igreja, na minha adolescência, a minha família todinha nasceu na Batista tradicional, e eu, na minha adolescência, na cidade congreguei na Batista missionária, né? E quando cheguei em Paropebas, Deus me trouxe para receber. Cheguei em Paropebas com 16, 17 anos, né? E olha só, as pessoas vieram até mim e falaram, olha, é porque é o seguinte, eles viram um adolescente, né? Não, aqui é um adolescente, vamos tapear ele aqui. Infelizmente, sua igreja ensina algo errado. Aí o que é? Sua igreja ensina algo errado. Como assim, minha igreja ensina algo errado? Sua igreja dá muita importância, foi assim que eles falaram para mim, muita importância para Jesus
e não dá a mesma para Jeová. Você tem que focar mais em Jeová do que em Jesus. Podemos ler aqui um conteúdo para você. Não, não leia não. Lê aí na sua Bíblia o que está escrito em João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que eu falei para aquelas pessoas? Se não for Jesus, eu nunca vou chegar a Jeová. Como é que você quer que eu ignore Jesus? Não posso chegar a Deus, ao Pai, a Jeová. Seja qual o nome que a pessoa possa dar, possa ter a respeito de Deus dentro das revelações bíblicas. Jeová Shalom. Então, a questão não é essa. A questão é que eu não... Podemos ser enganados. Então, muito cuidado. Nós trouxemos aqui esses direcionamentos. O que é uma heresia? Todo ensinamento que distorce o padrão obrigatório da palavra de Deus. Principalmente aqueles que têm a ver com a nossa salvação. O que é uma seita? Todo grupo que vive com base em uma heresia. Segue um falso ensinamento, uma falsa liderança, um falso profeta. É uma seita. Quais são os 4 caminhos da seita? Adição. Adiciona algo a mais além da Bíblia. Subtração. Diminui alguma das qualidades da natureza ou carnal ou divina de Jesus. Multiplicação. Aumenta as formas da pessoa ser salva. Não basta crer pela fé. E divisão, que é só através deles que é salvo. Só através daquela instituição. Divide o mérito da salvação através de Jesus com a sua instituição religiosa. Seita.